Olá, alunos, olá, alunas, boa noite. Eu sou a professora Tatiane e hoje nós vamos estudar o conteúdo crase, que é um conteúdo um pouco odiado, né, por muitos, mas porque são muitas regras, né, gente? Vocês vêm percebendo que as nossas aulas estão sendo um pouquinho mais complexas, porque são muitas regras, né? A nossa gramática é muito exigente, né? Tem muitas coisas para a gente aprender. Então, crase é um assunto um pouquinho. Não é que ele seja difícil, porque não é difícil. Tem muitas regras, tá bom? Então, eu trouxe aqui algumas regras para vocês aprenderem, tá bom? Então, vamos lá. O que é a crase, né? Crase, gente, é a fusão, ou seja, a mistura de que, professora? Da preposição a mais o artigo a. Então, quando eu tenho a mais a, forma-se o a com acento indicativo de crase, que é esse acentozinho aqui para o lado esquerdo, tá bom? Não é nenhum acento, né? Porque o acento mesmo, o acento agudo, ele é para o lado direito. Esse símbolo aqui, que a gente não pode nem chamar de acento, tá? Esse símbolozinho aqui é a crase, que é para o lado esquerdo, ok? Não é para o lado direito, é para o lado esquerdo. Para o lado direito é o acento agudo. Para o lado esquerdo é o acento indicativo de crase, ok? Então, a crase, gente, é a fusão, é a mistura da preposição a mais o artigo a. Por exemplo, visita a praia. Quem visita, visita algo, né? E esse a, a gente coloca aqui antes do substantivo praia. Então, a mais a, coloca-se o acento indicativo de crase. A crase também ocorre, né, com a preposição a, mas o pronome aquele. Por exemplo, superior àquele. Então, superior a algo. Então, a palavrinha superior, né, ela exige a preposição a, superior a, mas mais o a de aquele. Então, a mais a, acento indicativo de crase. A crase também ocorre com a preposição a, mas o demonstrativo a. Por exemplo, voz igual a do irmão, que é voz igual a voz do irmão, igual a alguma coisa. A o quê? A voz do irmão. Ok? Ó, acento grave, graficamente representado por um traço oblíquo. Tá vendo como não é acento? É traço, né? Traço oblíquo para a esquerda. O acento grave é colocado apenas sobre a vogal A, indicando que é a crase, ou seja, que ocorre a contração da preposição a com outra palavra. Ok? Então, o acento grave, né, o acento indicativo de crase, a gente só usa em cima da vogal A. Ok? Sobre a vogal A. Então, vejam aqui, ó, em alguns casos, né? O A mais A, que é a preposição, mais a artigo. As, é o A mais as, que é o A preposição, mais o as artigo. Aquele é o A preposição, mais aquele. Aqueles é o A preposição, mais aqueles. Vejam que, ó, eu tenho um A aqui e outro A aqui. Se eu tenho dois As, A mais A, fica acraseado, ok? Aquela, ó, é a junção de a preposição mais aquela. Aquelas, mesma coisa, a preposição mais aquelas e aquilo, a preposição mais aquilo. A gente vai ver aqui alguns casos em que não ocorre crase. Por exemplo, diante de palavras masculinas. Então, se eu tenho palavra masculina, eu não utilizo crase.
Isto cheira a perfume francês. Perfume, gente, é um substantivo masculino, é o perfume. Se é o perfume, eu tenho o a mais o o, né? A mais o aqui nesse caso não forma a crase, ok? Isto cheira a alguma coisa. Esse a aqui é só a preposição, eu não tenho a artigo, porque perfume é uma palavra masculina. Gostava de andar a pé. Então, esse a aqui é só a preposição. O a artigo aqui antes de pé não existe, porque pé é uma palavra masculina, é o pé, ok? Então, essa é a primeira, é o primeiro caso, né, em que não ocorre crase. O segundo caso, gente, diante de verbos, ainda há muita coisa a fazer. Fazer é um verbo e antes de verbo a gente não usa crase, ok? Esse a aqui é só a preposição. Estava disposto a disputar uma vaga. Disputar é um verbo e antes dele não ocorre crase. Outro caso em que não ocorre crase, diante da maioria dos pronomes. Entregar o prêmio a ela, então ela é um pronome, né? Não se usa crase. Peço licença a Vossa Excelência. Vossa Excelência também é um pronome, né? É um pronome de tratamento. Não usa crase. Fizeram referência a esta carta. Esta também é um pronome, ó. Vejam que não usa crase. Não fizeram alusão a alguma possibilidade de devolução da mercadoria. Alguma também é uma preposição. Preposição não, perdão. É um pronome, né? Um pronome indefinido. E a gente não utiliza aqui crase. Agora, a crase, ela pode acontecer, né? Diante desses pronomes aqui, ó. Mesma e própria, admitem artigo. Por exemplo, referiu-se à mesma resposta. E diante de senhora, senhorita e dona. Exemplo, entregaram um prêmio à senhorita. Ok? Outro caso em que não ocorre crase, nas expressões formadas por palavras repetidas. Exemplo, ficou cara a cara com o inimigo. Então, aqui, cara a cara, a gente não usa aqui o acento indicativo de crase no A, tá certo? Contava as moedas uma a uma. Uma a uma. Não utiliza crase aqui também, ok? Outro caso em que não ocorre crase antes das palavras quem, cujo ou cujos e cuja ou cujas. Por exemplo, era geniosa a funcionária a quem se reportava. Então, a gente tem aqui o quem, né? E não utiliza crase antes de quem. Eis o documento a cuja cópia me refiro. Também não se usa crase aqui antes de cuja, ok? Outro caso em que não ocorre crase diante das palavras casa, no sentido de lar, moradia, e terra, no sentido de chão firme. Por exemplo, voltou à casa, o navio estava chegando à terra, o marinheiro foi à terra, voltou à casa dos pais. Por que aqui tem crase? Porque a casa aqui está especificada. Não é qualquer casa, é a casa dos pais. Então, quando a casa estiver especificada, por exemplo, voltou à casa dos pais, voltou à casa de João, à casa de Maria. Se essa casa estiver especificada, a gente utiliza crase sim. Se não for especificada, não utiliza. A mesma coisa é em terra, voltou à terra natal. Eu estou especificando a terra, que é a terra natal. Então, nesse caso, eu utilizo o crase, tá bom? Os astronautas regressaram à Terra. Ok? Agora, casos em que a crase é facultativa. O que significa facultativa? Significa que eu posso utilizar ou não. Exemplo, diante de nomes próprios de pessoas do sexo feminino. Ele fez referência a Sandra. Ele fez referência a Sandra. Então, eu posso usar o a, né, sem o acento indicativo de crase, ou o a
com acento indicativo de crase, ok? Isso porque eu estou diante de nome próprio de pessoas do sexo feminino, ok? Se for masculino, não tem a possibilidade, não usa crase, ok? Mas se for feminino, nome próprio de pessoas do sexo feminino, eu posso usar ou não. Outro caso em que a frase é facultativa, eu posso usar ou não, é depois da preposição até. Fomos até a feira, sem crase, ou fomos até a feira com crase. Outro caso, gente, diante de pronomes possessivos femininos adjetivos. Obedeço a minha irmã ou obedeço a minha irmã, sem crase com crase. Minhas ideias, aqui foi erro de digitação, tá? Minhas ideias não são iguais às suas. Uso obrigatório. Nesse caso aqui, o uso é obrigatório porque o suas está no plural, ok? Diante de nomes de lugar. Se vou de A e volto da, vou crasear. Se vou de A e volto de, crase para quê? Aqui como é que a gente fala? É um bizu, né? Para vocês não errarem aqui nessa regra de crase. Por exemplo, vou à Itália. Se eu vou a e volto da, eu vou crasear. Então, vamos ver aqui. Eu vou à Itália e eu volto da Itália. Percebam que dá certo? Da Itália, eu não volto de Itália, eu volto da Itália. Então, se eu volto da Itália, eu vou crasear. Por isso que tem crase aqui. Se eu vou à Argentina, eu volto da Argentina. Eu não volto de Argentina, eu volto da Argentina. Então, se é da, eu vou crasear. Agora aqui, gente, vou a Roma. Eu volto da Roma ou eu volto de Roma? Eu volto de Roma. Então, se eu volto de Roma, crase para quê? Se é de. Vou a Curitiba. Eu volto da Curitiba ou eu volto de Curitiba? Eu volto de Curitiba. Então, se é de, não usa crase. Vou a Roma antiga. Nesse caso aqui, né, como está especificando, ó, Roma antiga, eu utilizo a crase, né? Eu volto da Roma antiga. E não eu volto de Roma antiga. Percebam que quando tem um especificador, ó, quando eu especifico, a preposição muda. Eu digo, eu volto de Roma. Ok. Agora, eu volto de Roma antiga? Não, eu volto da Roma antiga. Nesse caso aqui, por isso que é craseado, porque eu volto da Roma antiga. Vou à moderna Curitiba. Eu volto da moderna Curitiba. Por isso que é craseado aqui. E não eu volto de moderna Curitiba. Não, eu volto da moderna Curitiba. Ok, gente. Casos aqui em que a gente usa crase, ó, com expressões adverbiais, prepositivas e conjuntivas. À tarde, à noite, à moda, à proporção que. Por exemplo, vendi à vista o relógio que ganhei numa rifa. Então, ó, à vista, né? Em dinheiro, né? À vista. Ou então, no cartão de uma vez, né? Pode ser também à vista. Ando à procura de um amigo. Ó, esse à procura também é craseado. Andava às pressas. Esse às pressas também é craseado. Agia às escondidas também é craseado. Pedi um filé a Camões. É igual a pedir um filé à moda de Camões. Então, a moda é craseado, ok? O A. À medida que estudava, mais entendia a matéria. Então, à medida, craseado, ok? A crase e as horas. Chegou às 8 horas. Como é que eu sei se tem crase ou não no A? Eu substituo por
meio-dia, ó. Substitui a expressão que indica horas por meio-dia. Chegou ao meio-dia. Deu certo? Deu. Então, se eu conseguir trocar aqui, ó, por ao meio-dia, é porque chegou às 8 horas. Esse às aqui é craseado. Estou aqui desde as 13 horas. Por que que esse às aqui não é craseado? Vamos substituir por meio-dia. Estou aqui desde o meio-dia. Não é desde o meio-dia e não desde ao meio-dia. Se fosse desde ao meio-dia, aí teria crase, mas não é ao meio-dia. Estou aqui desde o meio-dia. Só tem o artigo, não tem a preposição a, ok? O aumento entra em vigor a 0 hora. Veio à meia-noite em ponto, irá a 1 hora qualquer. Crase diante de numeral. Vejamos aqui alguns casos. Quando houver subentendido diante do numeral um substantivo feminino definido, que não se repete por questão de estilo. Por exemplo, li da página 1 a 10. Aqui é a mesma coisa aqui, li da página 1 a página 10. Página, substantivo feminino, né? A página. Então, eu tenho aqui a preposição a, mais o artigo a, por isso que é craseado. Caminhou da Rua Augusta a 7 de setembro. É a mesma coisa que eu dizer caminhou da Rua Augusta à Rua 7 de setembro. Né? Como se tivesse rua aqui. Só que por questão de estilo, a gente não repete a palavra, não repete o substantivo feminino, né? 2. Quando houver explicitamente junto ao numeral um substantivo feminino determinado, do qual o numeral é apenas um dos determinantes. Por exemplo, dirigiu-se às 2 crianças abandonadas. Eu tenho 2 aqui, né, que é um numeral, e do lado desse numeral eu tenho um substantivo feminino determinado, tá? E determinando o que são essas 2, né? São 2 crianças. Ok? Então, nesse caso aqui, quando é um substantivo feminino determinado, né? Junto aqui do numeral, a gente coloca um acento indicativo de crase aqui no A. Servem café da manhã grátis às 10 primeiras pessoas que aparecerem no hotel. Ó, o numeral 10. E do lado dele eu tenho aqui, né? Primeiras, né? Primeiras pessoas aqui. Funcionando aqui como substantivo feminino determinado. Chegou-se dessa forma às 12 propostas escritas no memorial. Eu tenho aqui o numeral 12 e do lado dele um substantivo feminino determinado, né? 12 propostas descritas. Então, esse as aqui vai ser craseado. Crase com os pronomes demonstrativos. Aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo, aquilo. Assisti àquele filme. Esse caso aqui, gente, é porque a gente vai ver na próxima aula os casos de regência, regência verbal e regência nominal. Quem assiste a alguma coisa. Então, eu tenho a preposição e o a do aquele, do pronome demonstrativo aquele. Então, a mais a recebe aqui o acento indicativo de crase, né? Aspiro àquela vaga. Quem aspira, aspira a algo, né? Então, eu tenho aqui o a preposição, mais o a do pronome demonstrativo aquela. Então, recebe crase aqui também. Prefiro isto a aquilo. Quem prefere algo a outra coisa, né? Prefere algo a outra coisa, aquilo, né? Então, eu tenho aqui a preposição a mais o artigo a de aquilo, né? Mais o a de aquilo. A mais a recebe aqui o acento indicativo de crase, ok? O que? Ocorre a crase da preposição a com os pronomes demonstrativos a e as, igual aquela, aquelas. Sua caneta era igual a que comprei. Sua caneta era igual a mais
aquela que comprei. A mais a, ó, o azinho craseado. Esta é a faculdade a que aspiro. Aqui não recebeu o acento indicativo de crase, porque o nome aqui não exige, né? O nome aqui não exige a preposição, diferente daqui. O nome igual exige a preposição a. Nesse caso aqui não exige. Esta é a cidade a que iremos. Também o nome cidade aqui não exige a preposição a, ok? A distância ou a distância, ó, muita gente confunde, né? Quando vai falar, por exemplo, ensino à distância. Esse ensino à distância não é craseado, o a não recebe o acento indicativo de crase, ok? Se distância estiver especificada, a crase será empregada. Então, só vai receber crase se distância estiver especificada. Por exemplo, ela estava à distância de 100 metros do ponto de táxi. Distância está especificada, que é o quê? Ó, 100 metros. Nesse caso, ó, o A é craseado. Agora, se eu digo o ensino à distância não para de crescer. Distância não está sendo especificada. Não tem uma especificação aqui de distância. Então, nesse caso, não recebe crase. Ok? Gente, então é isso. Eu trouxe aqui alguns casos em que a gente não deve usar crase, alguns casos em que a gente deve usar a crase, né? Alguns casos em que a crase é facultativa. Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Durante a aula, eu percebi que eu acabei chamando crase de acento indicativo de crase. Eu posso até chamar crase de acento, mas não acento agudo. Acento agudo é outra coisa. Eu posso dizer que é um acento indicativo de crase, ou seja, a gente está indicando que há crase ali, mas não é um acento agudo. Ok? Acento agudo é outra coisa. Acento indicativo de crase, né? É o caso de crase. A crase é a fusão, é a mistura da preposição a mais o artigo a. Ok? Então é isso. Caso vocês tenham dúvidas, assista a aula novamente. Se a dúvida permanecer, fala comigo no privado, ok? Desejo a todos uma excelente noite e até a próxima aula. Tchau, tchau.